Bom, Luiz, queria agradecer pela sua disponibilidade, de a gente poder conversar um pouquinho. Se você puder se apresentar para quem não te conhece, aí quem que é o Luiz dentro da área médica e dentro do espiritismo aí. Legal, Leandro. Meu nome é Luiz Gustavo, eu sou médico geriatra, já atuo na área de cuidado paliativo há mais de 13 anos. Sou casado com a Janaína, que também faz parte do movimento médico espírita. Temos uma filha de 4 anos e meio, que é a Luísa Beatriz, e temos um cachorrinho, o Luke, um Shih Tzu. Bom, já há algum tempo, né, eu conheço a Associação Médico Espírita por volta desde 2004, 2005. Uhum, E conheci a Associação Médico Espírita através da minha esposa, inclusive aham. porque ela já tinha participado de um evento que foi promovido pela Associação Médico Espírita do Brasil, e a partir de então eu passei a frequentar alguns eventos da AME Brasil. Mas a minha formação enquanto espírita vem lá por volta dos 15 anos de idade, 14, 15 anos, Aham. Mocidade que espírita. não, Ah, não, não? Olha não. só. Foi mais talvez aquele meio da dor realmente, né? Na época, a minha mãe teve um problema de saúde mais Aham. grave e a gente recebeu muito apoio, na verdade, né? Dentro do conhecimento Uhum, espírita, dentro uhum. das pessoas que atuavam dentro do espiritismo. E isso despertou na gente, não só em mim, mas também na minha família, dos meus pais. A gente vem de família católica, então a gente frequentava a missa todos os domingos de Aham, manhã, né? aham, Fiz catequese, crisma, etc. aham. E aí a gente conhece o espiritismo diante de um momento de grande transformação, de grande chamamento, de Poxa, que legal, né? grande Porque a gente intensidade. vê na prática o aspecto consolador, né? Que a doutrina pode oferecer para as pessoas, não é? E aí Sim, eu já faço até um link com a sua prática, né? Porque você atua na área de cuidados paliativos. Primeiro, para quem não conhece, né, o que é cuidados paliativos, se você pudesse falar um pouquinho sobre isso e o quanto que a espiritualidade acaba sendo até um fator que auxilia nessa prática. com certeza, Leandro. O cuidado paliativo, ele é uma área da saúde, ele é um trabalho de equipe, é uma assistência que é promovida por uma equipe, né, multiprofissional, voltado para pessoas, e aí pessoas, a gente está dizendo recém-nascidos, crianças, Em adultos qualquer etapa da vida, jovens, né? adultos idosos, que são portadores de alguma condição crônica de saúde, alguma condição que ameaça a continuidade da vida. Não só essas pessoas, mas também as famílias dessas pessoas também precisam receber esse tipo de cuidado. E por quê? Porque todas as vezes que a gente tem algum tipo de sofrimento grave relacionado à saúde, geralmente a gente pode ter problemas físicos, como dor, falta de ar, a gente deixa de comer, a gente pode ter Uhum, náusea, a gente pode não conseguir dormir bem, a gente pode ter problemas emocionais, a gente pode ficar triste, ansioso, a gente pode ter problemas sociais que envolve às vezes ter que abandonar o trabalho, passar a depender de alguém para receber algum uhum. tipo de cuidado, e a gente pode ter algum tipo de problema espiritual. Seria o medo da morte, por que, que eu estou passando por isso, por que, que isso está acontecendo comigo ou com algum ente familiar meu. Então, o cuidado paliativo ele vai atuar dentro desse trabalho de equipe para prevenir e tratar problemas relacionados ao processo de adoecimento. Uhum. E quando a gente, você acabou de falar, né, um desses sofrimentos, né, é esse sofrimento existencial ou espiritual. O Sim. quanto que é importante essa abordagem da espiritualidade com o paciente? É super importante, né, Leandro? Porque assim, não por acaso, quem construiu a filosofia do cuidado paliativo no século XX foi uma mulher chamada Cicely Saunders. A Cicely Saunders ela foi assistente social, ela foi enfermeira e aos 40 anos ela se graduou em medicina, né? Passou por todos os aspectos aí do cuidado, né? Pois é. E aí ela que cunhou um termo chamado de dor total, Uhum, né? O que seria dor total? É quando o paciente verbaliza, ele manifesta uma dor, mas que não é apenas o componente físico da dor que está presente, mas sim um componente emocional, social e espiritual. Então, eu estou te dando um exemplo, né, respondendo a sua pergunta, que o componente espiritual ele é tão importante a ponto de influenciar determinados aspectos de saúde, uhum, determinados sintomas. Não somente a dor, mas muitas das vezes a gente fala de uma falta de ar total ou uhum. uma náusea total, quer dizer, quando
não é apenas a questão física, biológica, mas são esses outros aspectos emocionais, mentais, espirituais que podem estar por detrás. E claro, temos muitos estudos, também na área dos cuidados paliativos ou da geriatria, enfim, que mostram que as pessoas que desenvolvem maior religiosidade ou espiritualidade, elas tendem a enfrentar de uma forma mais positiva aquele momento de adoecimento. Acaba sendo um fator que auxilia a lidar com esses desafios da vida. Sim, porque quando a gente adoece, Leandro, e quando a gente adoece gravemente, isso não vai apenas nos impactar enquanto indivíduo, enquanto pessoa, mas também impacta quem cuida da gente, a nossa família, os nossos amigos de trabalho, até mesmo uma cuidadora, um cuidador que passa a ter que conviver conosco, cuidar da gente. Então, é uma situação que mexe com o emocional e mexe com o sentido, né, que essas pessoas têm em relação ao cuidado com a saúde. Né? Quer dizer, alguém que está cuidando de alguém gravemente enfermo, por exemplo, também se impacta negativamente, né? Também sofre com. Né? Então a gente precisa ter esse olhar de que essa dimensão espiritual afeta todos, inclusive o profissional da saúde que está cuidando, né? Porque às vezes você está cuidando de alguém jovem, por exemplo, que tem uma doença cardíaca grave, uma criança com câncer avançado. Imagina o quanto isso não mobiliza da gente questionamentos, dúvidas, angústias, e que do ponto de vista técnico você tem que estar muito bem capacitado para poder cuidar bem dessas pessoas e da família dessas pessoas. Então, a gente traz uma reflexão sobre a importância desse trabalho do profissional de saúde com ele mesmo, né? Ou seja, o quanto que eu, talvez, cultivar a minha própria espiritualidade é um fator importante para poder, inclusive, contribuir com a espiritualidade do outro, mais ou menos por aí? Com certeza. E com um fator, acho que adicional importante, Leandro, que é o seguinte, é a gente tomar o cuidado da gente não fazer a transferência das nossas crenças, daquilo que a gente acredita, não levar para o paciente de uma forma a fazer um proselitismo religioso ou querer converter, né? Porque muitas das vezes, né, e todos nós, às vezes queremos naquela ânsia de querer ajudar o outro, né? Às vezes a gente vai querer falar determinados aspectos, fazer até algumas determinadas orações ou preces que muitas das vezes não vão de encontro com a crença, com a fé do outro. Ao contrário, né? Pode inclusive prejudicar ali aquela relação que você está construindo, né? De uma relação médico-paciente ou de profissional de saúde com o paciente, né? Exatamente. Então a gente também precisa tomar um certo cuidado, porque falar sobre espiritualidade não é só falar sobre religião, é buscar no outro, na assistência com o outro, junto com o familiar do outro, aquilo que dá sentido, aquilo que dá propósito. Muitas das vezes o que dá sentido para a pessoa é continuar convivendo junto com seus amigos, com sua família, em casa, ter contato com a natureza, ouvir uma música, as suas crenças culturais, a sua forma de ver o mundo e a forma como ele se realiza nisso, nessa visão. Então a gente precisa conhecer o outro. Por isso que a gente diz que é muito importante a história biográfica de alguém. Quando a gente está atendendo alguém, cuidando de alguém, mais do que saber a doença que a pessoa tem, saber a capacidade funcional que a pessoa tenha, o estado nutricional, a condição cognitiva, a gente precisa saber quem é essa pessoa. Isso envolve valores, crenças, quais são as pessoas próximas dessa pessoa, o que essa pessoa já fez na vida de ocupação, de lazer, de hobbies, né? Então é um cuidado muito pormenorizado que envolve uma capacitação séria, adequada desses profissionais que atuam dentro do cuidado paliativo. E aí é interessante porque eu começo a sair, né, daquela visão mecanicista, né, e já começo a ir para uma esfera mais social, cultural, que influencia o adoecimento. Agora, quando a gente traz mais uma camada, que é o do conhecimento da espiritualidade, né, eu acho que isso amplia ainda mais a visão sobre esse adoecimento, não é? Sim. E aí, claro, a gente precisa lembrar que ponto de partida que eu lanço mão para essa análise espiritual? Porque eu posso lançar mão de ou a partir de diversas teorias, né? Uma das teorias, uma das filosofias que a gente pode lançar mão é através da doutrina espírita, quando a gente está tentando compreender um pouco melhor o porquê daquele sofrimento, ou para quê. Mas pode ser que um
uma pessoa que não tem uma religião, que seja um ateu, por exemplo, ele vai ter uma outra perspectiva, Sim. um certo grau de aprofundamento ou de questionamento que talvez um outro religioso não tenha. E tá tudo bem, Claro. cada um com a sua visão, né? Porque às vezes a gente que estuda religiosidade e espiritualidade é como se a gente quisesse só ver os defeitos positivos e a gente achar que serve para todo mundo, Exato. ou que tem uma fórmula mágica. E não é bem assim, né? Acho que na área da saúde, em especial, a gente precisa tomar certo cuidado de olhar o outro, né? O outro é que passa para a gente aquilo que ele é. Uhum. Não é a nossa forma de ser no mundo, de experienciar as coisas íntimas nossas, é que a gente vai interpretar, né, apenas. Não é enxergar o outro pelo meu óculos, né, meu prisma, mas talvez entender qual é a música que ele está tocando para a gente poder dançar junto. Né? É mais ou menos para aí. Isso, é isso mesmo. E se a gente pudesse agora, né, trazer um pouquinho a discussão, que eu sei que você se aprofunda bastante, mais relacionada à parte bioética, né, dentro de uma visão de um paradigma médico-espírita. Porque você lida com pacientes, né, cuidado paliativo a gente sabe que não é só na terminalidade ali, né? Mas quando a gente chega nesse momento de terminalidade, muitas questões bioéticas são colocadas ali no dia a dia, né? Como que é essa prática? Acho que uma das principais angústias e dúvidas que surge nessa assistência ao final da vida, Leandro, é uma excelente pergunta essa sua. A gente se depara com questões, por exemplo, relacionadas à alimentação, né? Por exemplo, de alguém que está num contexto bem de final de vida, é muito natural e muito esperado que essas pessoas, por exemplo, paulatinamente reduzam a ingestão alimentar. Elas não têm fome. Sim. E por que elas não têm fome? Porque o organismo está todo inflamado, né? Qualquer condição crônica de saúde onde há uma deterioração do organismo físico, no finalzinho da vida, essas pessoas não vão se alimentar. Essa não é uma prioridade ali. Exatamente. Ou é prioridade de acordo com a aceitação com aquilo que dá prazer para o outro. Perfeito. Então, muitas das vezes, a utilização da alimentação artificial, que se dá por sonda nasoenteral ou por gastrostomia, por exemplo, ou por uma nutrição parenteral através da veia, são dispositivos que muitas das vezes não vão dar mais tempo de vida para a pessoa. Não vai alterar o processo natural, né, do morrer. Exatamente. Né? Então esse é um dilema que muitas das vezes a gente tem que elucidar, esclarecer isso bem para o paciente, para os familiares e cuidadores. A outra questão é que muitas das vezes, diante da deterioração orgânica, física, alguns dos familiares podem imaginar ou pensar que o ambiente de UTI, procedimentos invasivos como intubação orotraqueal, hemodiálise e outros, ou a própria ressuscitação cardiopulmonar, que esses procedimentos deveriam ser feitos nessa condição que é irreversível e que é incurável. Não devem ser feitos. Então, eticamente, o médico, pelo Código de Ética Médica, pelas resoluções do Conselho Federal de Medicina, nós estamos autorizados e respaldados para não utilizar desses procedimentos quando, de maneira muito clara, com sinais clínicos bem determinados, né, já apontam para a gente de que aquela pessoa talvez tenha um tempo de vida muito mais curto, que pode ser de poucas horas, ou poucos dias, ou uma semana, um pouco mais ou pouco menos, e que esses instrumentos não vão auxiliar para que essa pessoa se recupere. Então, diante desse cenário, também cabe ao médico orientar a família, o paciente, de que esses procedimentos não devem ser feitos. Por outro lado, então, quando a gente evita esses procedimentos, a gente está evitando a distanásia. Perfeito. Tá? Então, a distanásia é quando os profissionais da saúde utilizam de tecnologias, de recursos terapêuticos ou diagnósticos que muitas das vezes vão prolongar o processo do morrer. Diferentemente da ortotanásia, que é quando a gente utiliza todos os recursos possíveis e adequados para garantir que o paciente morra no tempo natural. A gente não utiliza algo para prolongar o processo do morrer, mas a gente também não utiliza nada para abreviar, que seria a eutanásia. Tá? Então, acho que esses são os conceitos importantes para a gente destacar. Isso. E aí, dentro de uma visão agora espírita, então estamos saindo do nível apenas técnico dos cuidados paliativos para uma visão espírita, como é ter esse olhar, então, para esse momento de terminalidade, né, do paciente? O que muda para o paciente, para o profissional de saúde que tem essa visão? Né?
Olha, Leandro, eu acho que muda muito se a gente estiver aberto a essa mudança, né? Como diria Gandhi, né? Nós devemos ser a mudança que queremos ver no mundo. E às vezes eu fico me perguntando, nossa, por que que hoje eu atuo na área de cuidado paliativo? É uma boa pergunta que a gente deveria se fazer de tempos em tempos, independentemente de qual seja a nossa área de atuação, né? Por que que eu vim engenheiro? Por que que eu sou dentista? Então, talvez a doutrina espírita nos auxilie a compreender um pouco melhor de que as nossas ações profissionais, os nossos trabalhos, têm um propósito, têm um sentido, né? E claro, eu entendo que cuidar de alguém com doenças crônicas avançadas, estando no final da vida ou não, traz para a gente uma grande possibilidade de ressignificação da nossa própria vida, das nossas relações e da gente, pelo menos um pouco, garantir ao outro ser a viver os dias possíveis, nas condições possíveis, mas tendo um melhor enfrentamento possível. Garantindo a essa família, esses cuidadores, essas pessoas, uma amenização da angústia, da dor física, do medo da morte, né? Da reconstrução de afetos dentro do que é possível, da manifestação, da verbalização e cumprimento de algumas vontades, de alguns desejos, né? E claro, é a gente entender e pensar, né, de forma mais frequente de que todos nós somos finitos do ponto de vista material. Sim. E que, no fundo, somos espíritos jornadeando temporariamente aqui na carne, aqui na matéria. Faz uma diferença ter essa visão. Pois é, porque talvez a gente vai entrar em menos picuinhas, a gente vai ter menos atrito com as pessoas, a gente vai tentar entender e valorizar os melhores momentos da nossa vida, as nossas relações com os familiares, com os amigos, né? A gente vai tentar ser um pouco mais sereno, mais calmo, com menos angústia, com menos ansiedade. É um desafio isso nos tempos atuais, onde nós somos cotidianamente chamados ou estimulados a gente viver uma vida no automático ali, frenética, exato, né? E na verdade a gente percebe que diante dessas situações a vida é tão curta, a vida é tão simples, a vida é tão singela. E eu acho que é isso que a gente tem essa oportunidade da gente, de tempos em tempos, parar para pensar nisso, né? A gente sabe que o MedNesp agora 2025 tem como tema central o servir para curar-se. Como que você traz essa reflexão do servir para curar-se dentro da área de atuação, né, dos cuidados paliativos, por exemplo? Já diria a Cicely Saunders que ela, na relação, no trabalho dela com os pacientes, ela tem uma frase que ela dizia assim, que ela tinha a certeza de que o resultado ou quem agia não era ela, né? Ela não diz quem, mas como ela era extremamente religiosa, ela era católica, dá pra gente imaginar, né? Então, assim, ela tinha muito essa questão da crença, né, religiosa, espiritual, como fonte de propósito para ela, né? E eu imagino também, Leandro, que assim, né, dentro dessa frase, dessa expressão que é tema lá do MedNesp, servir para curar, é importante que a gente pare, né, e sobretudo nós profissionais de saúde que estamos vivenciando altos níveis de burnout, altos níveis de suicídio, desesperança, né? Eu acho que assim, é um grande momento para a gente parar para pensar e tentar ressignificar o nosso papel como cuidador, né? Como cuidador de alguém, dos pacientes, de alguém da nossa família, Sim. de cuidar daqueles que estão próximos de nós e de cuidar de nós mesmos, Sim. né? Porque não é só o cuidar do próximo, mas que esse cuidado com o próximo, ele vai acontecer da melhor forma possível se eu cuidar bem de mim. Cuidar bem de mim envolve cuidado físico, emocional, social e espiritual. Então, eu acho que é um tema muito adequado. Vai ser uma grande oportunidade estar no MedNesp, com todos aqueles que poderão estar conosco, para a gente poder discutir isso de uma maneira mais aprofundada, cientificamente, e, claro, trazendo as contribuições da doutrina espírita dentro dessa temática. O MedNesp impacta, né, cada um de nós de um jeito diferente, e eu queria saber um pouquinho de você, né, as tuas experiências que você já teve no MedNesp, como que isso contribuiu para a sua formação, seja profissional como pessoal. Sim, Leandro, a gente diz, né, e quando a gente participa com os nossos colegas, amigos, a gente sempre tem a sensação de que o MedNesp é uma chave transformadora, sabe? É como se o carro tivesse desligado e você liga a chave e o carro
liga, ele dá partida e você passa a andar com ele, né? Você fica em movimento. Eu tenho a sensação que geralmente é isso, né? Porque é como se antes do Mednesp a gente tivesse algumas preocupações, algumas outras atividades que a gente tem de maneira corriqueira, e quando acontece o Mednesp, parece que a gasolina a mais, ou esse ponto de partida para a gente fazer novas tarefas e novas atividades dentro do campo médico espírita, né? Seja através de congressos, de estudos, de livros, de palestras. Então eu vejo isso. E também dentro do Mednesp, a gente percebe que as pessoas são trabalhadas no seu íntimo, né? Não raro é interessante ver que as pessoas dizem que saem mais leves, saem mais esperançosas, chegaram angustiadas, preocupadas com o dia a dia, e a partir do Mednesp saem mais leves, mais confiantes, né? Mas por que isso? Porque, na verdade, você está em um ambiente de intenso amor, de amparo espiritual, de palestras, de ouvir debate, de conversar com pessoas onde você mobiliza alguns pensamentos, sentimentos, formas de ver, de enxergar a si próprio, as situações externas. Então, não é novidade que o Mednesp traga ou motive dentro de nós esses sentimentos, né, essas energias. E eu queria ouvir um pouquinho de você, porque a gente observa, né, os profissionais no dia a dia atuando com essa visão, né, de uma prática médico-espírita, mas a trajetória, né, nem sempre é tão simples assim. Eu queria que você pudesse compartilhar um pouquinho ao longo da sua formação, principalmente na faculdade, que a gente sabe que é um ambiente um pouco mais hostil, né, a algumas visões. Como que foi esses desafios? Como é que foram esses desafios que você lidou ao longo da sua formação? Eu lembro que a partir desse Mednesp de 2005, Leandro, a gente teve, eu como acadêmico de medicina e junto com outros colegas, nós tivemos a iniciativa de levar esse debate do ponto de vista científico para dentro da universidade, né? Isso foi muito bom, porque todo ano, né, pelo menos até os meus primeiros anos ali de residência, eu estava no terceiro ano, segundo para o terceiro ano, até a residência, nós conseguimos organizar vários eventos dentro da Faculdade de Medicina, trazendo essa temática, né? Trouxemos pesquisadores, estudiosos, cientistas, pessoas do meio espírita, outros membros de outras religiões. Legal. Sempre com esse intuito de mostrar para o meio acadêmico que é possível, sim, a gente abordar esse assunto espiritual de uma maneira ética, de uma maneira científica, né? Eu lembro, nunca me esqueço, numa aula do quarto ano da Faculdade de Medicina, que um professor meu dizia que falar sobre religião e espiritualidade era um assunto a ser tratado na mesa de bar. E que bom que ao longo do tempo a gente conseguiu trazer para o meio acadêmico, e nada como o tempo, né? Dizem que o tempo é o senhor da razão, para a gente mostrar que não. Que na verdade essa conversa tem que ser tratada do ponto de vista científico, do ponto de vista ético, né? Para que a gente possa identificar que esses problemas que estão relacionados à dimensão espiritual do ser são ou fonte de problemas físicos ou de alguma forma são influenciados pelos problemas que a gente enfrenta, né? Então a gente precisa olhar para essa dimensão espiritual com muito carinho e ao mesmo tempo com muito respeito. E aí é interessante porque dentro da sua fala mesmo, né? Quanto que algo que, né, era marginalizado, né, acaba ocupando cada vez mais um papel, né, relevante, né, se não central, na prática clínica, como você mesmo disse, na questão dos cuidados paliativos, né, onde a gente vê, né, você falou dessa dor total, desse sofrimento total, onde é necessário que você aborde isso. Se eu não abordar isso, eu não estou oferecendo a melhor medicina para o meu paciente, né? Com certeza. Já na verdade, por exemplo, se você pegar alguns anos atrás, a gente tem alguns estudos mostrando que essa discussão de saúde e espiritualidade nas universidades americanas, isso já acontece desde a década de 70, né? Cerca de mais de 80% das escolas médicas americanas têm uma disciplina curricular obrigatória optativa de medicina e espiritualidade. Aqui no Brasil esse valor, essa taxa é em torno de 10%, um pouco menos ou um pouco mais, a depender aí dos estudos. Quer dizer, a gente carece muito de aprofundarmos esse estudo,
de trazermos para os currículos médicos e de outros profissionais da saúde, psicologia, fisioterapia, etc., para a gente mostrar para os alunos, mostrar para esses formandos que o profissional de saúde tem que estar capacitado para poder reconhecer problemas espirituais, para reconhecer as dificuldades e o quanto a dimensão espiritual pode estar sendo influenciada nesse contexto do processo de saúde e doença, né? Então isso é muito importante. E aí é curioso porque, como você bem colocou, muitas vezes as pessoas têm uma visão mais exclusivista da parte positiva da espiritualidade. Mas em alguns casos a gente sabe que as crenças pessoais daquele paciente muitas vezes pode trazer para ele o sentimento de culpa ou de punição, um aspecto negativo da espiritualidade também. E que cabe ao profissional também tentar, de alguma forma, poder amenizar um pouco esse sofrimento, né? Perfeito. Isso a gente chama de coping religioso negativo, né? Que está muito relacionado com desfechos negativos em saúde, né? Então, por exemplo, aquela pessoa que se sente culpada por Deus ou que se sente abandonada pela comunidade religiosa, punição, né? Ou aquela pessoa que as suas crenças está em conflito com a terapêutica médica. Então, a gente precisa ter um olhar até para a gente garantir que essa pessoa seja bem cuidada, né? E claro, nem todos os aspectos, mesmo entre as pessoas que são ditas mais religiosas, Leandro, nem sempre o ser mais religioso envolve melhor condição de saúde ou assistência ao final da vida. Eu vou dar um exemplo. Alguns anos atrás, alguns pesquisadores fizeram um trabalho mostrando que as pessoas que eram muito religiosas nos Estados Unidos, que eram portadores de câncer avançado e que estavam dentro do hospital, essas pessoas que eram mais religiosas e que não receberam assistência espiritual durante o processo de internamento ou de internação, o que aconteceram com elas? Essas pessoas eram as que iam mais para UTI, morriam, portanto, com maior sofrimento, longe da família e tinham mais sintomas angustiantes ao final da vida. Sendo que as pessoas que receberam, que eram religiosas, mas que durante o processo de internação receberam uma assistência religiosa, essas pessoas morreram menos na UTI, receberam mais cuidados de final de vida adequado, cuidados hospice, né, e tiveram sintomas mais controlados. Mostrando que o fato de ser mais religioso não necessariamente vai influenciar positivamente ou não aquele desfecho em saúde. A gente vai ter que ter mais atenção para o que significa aquilo e o que a gente faz com aquilo que o paciente traz, a sua dimensão espiritual, para que a gente possa conduzir de uma maneira mais adequada. Aí a gente começa a falar sobre necessidades espirituais e o quanto que essas necessidades espirituais estão sendo satisfeitas ou não. Isso. E o quanto que aquele meio onde o paciente está sendo tratado, ele está aberto a atender as necessidades espirituais do paciente, né, de acordo com a sua crença. Porque se eu quero oferecer isso, eu também tenho que, né, deixar esse ambiente propício para poder oferecer, atender essa necessidade espiritual. E a gente sabe que cada crença tem as suas particularidades, não é mesmo? E isso passa pela identificação dessas necessidades. E a boa nova é que nós temos hoje recursos, escalas, instrumentos de avaliação da dimensão espiritual e religiosa do ser. Então, existem várias escalas simples, muitas vezes, de serem realizadas, seja no ambiente hospitalar, no ambiente ambulatorial ou domiciliar, onde você avalia essa religiosidade e a dimensão espiritual do paciente, né? E isso é algo que pode ser ensinado para os graduandos, né? Então, por exemplo, na Faculdade de Medicina de Botucatu, onde ainda trabalho, já há 2 anos se instituiu a disciplina optativa de Medicina e Espiritualidade. Legal. Então, a gente, dentro do nosso cronograma lá, uma das atividades práticas era os alunos ir até a beira-leito e entrevistar, fazer uma anamnese espiritual dos pacientes que estavam ali nos leitos. E depois a gente voltava para a sala e discutia como é que tinha sido essa experiência, que problemas, como foi realizar e quais são os problemas dessas dimensões que o paciente trouxe para esses alunos. Então isso é muito rico. Com certeza. Eu queria ouvir um pouquinho de você, dentro dessa expectativa que você trouxe,
Porque existem muitas crenças, inclusive dos profissionais de saúde, sobre abordar a espiritualidade com o paciente, né? São aquelas barreiras que o Kennedy colocava, né? Falta de tempo, não é meu papel. Porque a gente ouve, né, em várias pesquisas em que o paciente tem essa necessidade, ele gostaria que o profissional abordasse a sua necessidade espiritual, o profissional muitas vezes acredita que isso pode ajudá-lo, mas alguma coisa no meio do caminho acontece que isso não acontece. Que é como fazer, né? Exatamente. E que talvez isso envolva a questão de treinamento, né? Uhum. Portanto, não vejo outra saída, outra solução, senão a de treinarmos e trazermos para o currículo profissional, médico ou não médico, essas abordagens. Acho que não tem essa escapatória. E que as faculdades de medicina estejam mais abertas para integrar esse currículo de medicina e espiritualidade, né, Leandro? Porque isso depende também da grade curricular. Então, Sim. Hoje, com a nova estruturação do currículo, é possível você introduzir disciplinas optativas, você trazer outros conhecimentos para poder agregar na formação desse acadêmico. Né? Eu queria ver um pouquinho dessa experiência dos acadêmicos, né? Ou seja, como que é a experiência dos pacientes que eles relatam para esses acadêmicos quando são abordados, né, por essas perguntas, e como que é a experiência dos acadêmicos fazendo essas perguntas? Olha, sempre é uma situação, né, que e talvez em um primeiro momento pode ser um pouquinho delicada ou, não vou dizer constrangedora, mas que o aluno, talvez ele, nesse primeiro contato com o paciente, talvez ele não saiba ainda fazer as perguntas corretamente. Aquele traquejo, mesmo. né? Exatamente. Eu acho que isso é natural, por isso que eles estão em treinamento. Perfeito. Né? Porque também o nosso papel não é ensinar os alunos a ficarem presos ou restritos a uma escala. Tem um protocolo ali, né? Isso. Talvez em um primeiro momento é o instrumento que a gente fornece a eles. Perfeito. Mas o que eu percebo é que os alunos entendem, né, e os relatos deles, é que assim, isso foi uma forma de identificar determinados problemas e questões que talvez numa avaliação médica tradicional eles não teriam, né? De poder, por exemplo, acionar um capelão, um membro religioso para ajudar na abordagem daquele assunto. E às vezes o problema espiritual está associado com outras questões, a questão física. Então, às vezes a pessoa não está dormindo porque está com medo de morrer. Então, existe uma questão espiritual, que é o medo de morrer, que afeta a dimensão física, que é a dificuldade para dormir. Perfeito. Né, por exemplo. Por outro lado, o que a gente percebe também de feedback dos pacientes é que, assim, nunca ninguém me perguntou sobre isso e acho que é importante, né? Uma forma de eu também trazer, verbalizar o que eu estou sentindo. Então, trata-se também de um processo terapêutico, quando você tem alguém que te escuta em questões muitas vezes muito íntimas, mas que não prejulga você, que procura analisar e procura de alguma forma identificar algum problema que pode ser resolvido, ou melhorado ou acolhido. E aí é legal porque é algo tão inevitável como a morte, né? E que nem sempre as pessoas param para pensar sobre isso. E aí você se vê diante de uma situação que está te trazendo para uma proximidade dessa finitude e você nunca parou nem para pensar sobre isso. Então, como seria esse processo profilático, né, dessa discussão sobre o morrer diante da própria vida, né, ou essa preparação, pode discutir algo poxa, é um mito falar, né, é quase um tabu ficar falando sobre a morte sendo que eu estou vivo, é mais ou menos isso, né? Eu acho que a nossa sociedade, Leandro, ela ainda lida muito mal com essa questão da morte. Como lida mal em falar sobre sexo, como lida mal em falar sobre diversos... né? E a morte ou a finitude não é diferente. Eu entendo que esse é um processo que deve ocorrer desde as fases mais tenras de idade, com as crianças. Falar sobre a morte com as crianças, e muitas delas experienciam o falecimento de um amigo, do pai, da mãe, do avô, da avó, do tio, da tia. Como é abordado isso, né, com as crianças? Muitas vezes você, faz assim e... né? No máximo, até muitas das vezes, a criança que mora com aquele avô que estava gravemente adoecido, ela não tem um espaço para vivenciar esse luto. Para vivenciar o luto, para verbalizar o que está sentindo, seja a saudade, o medo, a angústia, entende?
Então, o primeiro é a gente tentar naturalizar isso junto às crianças e jovens, etc. Segundo aspecto que eu acho que é importante é o treinamento dos profissionais da saúde, porque uma coisa talvez é o leigo, alguém que não é da área da saúde, ter um pouco mais de dificuldade, eu acho que é compreensível. Claro. Outra coisa é o profissional de saúde, eu não estou dizendo só médico, Sim. nem só enfermeiro Sim. e nem o técnico de Sim. enfermagem, estou falando do nutricionista, do Equipe multi. físico, equipe multi. Quer dizer, é inadmissível nos tempos atuais que esses profissionais não tenham uma formação voltada para questões que envolvam a finitude, que envolvam a morte, né? Como é que cada religião encara esse processo, quais são os rituais, Exato. porque a gente está lidando com pessoas de diversas tradições, culturas, crenças, então a gente precisa inserir isso. E aí um terceiro ponto que eu vejo como muito importante é dessa divulgação junto ao público leigo, à comunidade, em eventos como o Mednesp e tantos outros, onde a gente possa estar tratando dessa temática de uma forma séria, de uma forma científica, de uma forma estruturada, para que a gente possa trazer essas reflexões para as pessoas, né? Olha, Luiz, nós estamos caminhando aqui para o final da nossa conversa e eu queria que você deixasse um recado aqui para as pessoas que estão em dúvida se vão ou não vão no Mednesp 2025. O que você poderia dizer para elas aí? Posso dizer, assim, vocês estão intimadas a participarem do Mednesp. É um evento ímpar, é o maior evento de saúde e espiritualidade do planeta, né? É um evento com tradição aí, mais de 20 anos, onde profissionais gabaritados, reconhecidos do ponto de vista técnico, profissional, e que estudam com seriedade essa interface entre espiritualidade, religiosidade e saúde, e se dispõem, né, para apresentar as melhores discussões, a fazer as reflexões mais pertinentes, e claro, um momento, né, de você que está nos assistindo, de conhecer outras pessoas, de conhecer assuntos diferentes, de aumentar o seu conhecimento sobre determinados assuntos dentro dessa interface saúde e doença. Então, convido a você, sendo espírita ou não espírita, a participar do evento Mednesp 2025.